A barba branca, longa e não aparada, o fazia fisicamente semelhante a Antônio Conselheiro e aos monges do contestado. Não era, porém, religioso e nada tinha de messiânico, fazendo jus ao nome de batismo. Prudente demais para os críticos florianistas, adversários ferozes de seu mandato presidencial, o primeiro de um civil na nascente e conturbada república. Quando tinha 8 anos, perdeu o pai, boiadeiro, morto por um escravo a quem maltratara. Cresceu marcado pelo episódio, convencendo-se de que a culpa por tal infortúnio fora menos do escravo do que da crueldade da escravatura. Estabelecido em Constituição, atual Piracicaba, nome mudado por iniciativa dele, após se formar em Direito em São Paulo, fez-se abolicionista, filiado ao Partido Liberal, mas simpatizando com o republicanismo justamente pela associação com a causa da libertação dos cativos. Encontrou um casamento hipergâmico em Adelaide Bem-vinda da Silva Gordo. Na ocasião, ele contava 25 anos, ela 17. A festa se deu no casarão da família dela em Santos. Contudo, o casal seguiria residindo em Piracicaba. Mais do que a estabilidade financeira, Adelaide lhe trouxe força, coragem e paz. Tomou para criar como seu o filho tido por ele de uma relação avulsa anterior ao casamento, José, filho que morreria de acidente em 1895. Também veria morrer Maria Jovita, com 1 ano, e Maria Teresa aos 11. O sofrimento por tais perdas agudizaram nele o semblante macambúzio. O 15 de novembro de 1889 ocorreria já no Partido Republicano, forte em São Paulo. Campos Salles, com quem cultivaria uma antipatia mitigada, é feito ministro da Justiça de Deodoro, enquanto Prudente é indicado para primeiro presidente do agora Estado. No curto mandato, 11 meses, elegeu o ensino como prioridade, embora fosse contra a universalização, pois lhe parecia que ensinar com professores despreparados seria pior do que não fazer nada. Daí ter empregado a pouca verba que lhe sobrara na reforma da Escola Normal, de formação de mestres. Convocada à Constituinte Federal em 1890, participa dela como senador eleito. Logo no início, candidata-se a presidente do Congresso, recebendo 146 votos contra 81 de Saldanha Marinho. Conduziria os trabalhos com firmeza, entregando ao país em poucos meses a nova Constituição, que tinha por base anteprojeto preparado por Rui Barbosa. A carta previa que tão logo fosse promulgada, se faria a primeira eleição para presidente da República, indireta, votando apenas os congressistas. São candidatos ele próprio e Deodoro, então na condição de presidente provisório. Campos Salles tenta demover Prudente da intenção, alegando que os militares não estavam prontos a aceitar um civil como governante. Não estavam mesmo. Golpistas por hábito e sem escrúpulos, fiéis ao limitado Deodoro, que nisso os bem representava, instalaram um clima de medo entre senadores e deputados. Prudente de Moraes faz 97 votos, o adversário 129. Na eleição separada para vice, ganha Floriano, já incompatibilizado com Deodoro. A eleição se deu em fevereiro de 1891. Dali até 3 de novembro, o Legislativo dificultaria de todas as formas a vida do Executivo. O Barão de Lucena, novo valido de Deodoro, procura Campos Salles, oferecendo 2 vagas no ministério ao Partido Republicano Paulista em troca de um acordo pacificador. A maioria dos paulistas concorda. Prudente veta. Na data já mencionada, com o apoio dos governadores estaduais, Deodoro dá um alto golpe, fechando Câmara e Senado e mandando prender alguns parlamentares. Prudente está entre eles, mas consegue fugir a tempo de evitar o cárcere. Dura 20 dias o governo absoluto do Generalíssimo, título que deu a si mesmo o déspota. O contra-almirante Custódio de Melo e o vice Floriano fazem do 23 de novembro a data do contragolpe, depondo Deodoro.
O Congresso é reaberto e Prudente assume a presidência do Senado. No poder, Floriano é só formalmente um democrata. Prisões arbitrárias e intimidações deixam claro que lhe fazer oposição aberta seria arriscado. Com a eclosão da Revolução Federalista e da Revolta da Armada, movimentos ligados entre si e iniciados em 1893, o presidente precisa do apoio de São Paulo ou fatalmente perderia a Guerra Civil. É a hora de Campos Sales, Francisco Glicério e Prudente, os paulistas de proa, se colocarem em consenso. O acordo se traduz na fundação do Partido Republicano Federal, balaio de gatos aberto a todos os políticos e correntes, e na definição de Prudente de Moraes como o candidato do partido para as eleições previstas de 1894. Em troca, os paulistas têm de aceitar como vice Manuel Vitorino, florianista de ocasião que caíra nas graças do Marechal. Em março de 1894, ocorrem as eleições. Prudente eleito quase por unanimidade. Teme-se que os militares tentem outro golpe e lhe impeçam a posse, prevista para 15 de novembro. Floriano se nega a lhe passar o poder presencialmente, mas na data marcada se retira. Tem início o governo Prudente de Moraes, desde o início marcado pela oposição florianista, comandada inicialmente pelo vice, tendo depois a adesão de Glicério, que, inicialmente líder do governo no Congresso, muda de lado por não conseguir mandar mais que o presidente. Prudente relata as relações diplomáticas com Portugal, rompidas por Floriano, e costura um acordo de paz com os revoltosos do Sul, assinado em agosto de 1895 com o líder federalista Joca Tavares, em troca de ampla anistia e após o exército impor derrota às forças revolucionárias em junho, na Batalha de Campo Osório, em que morreu Saldanha da Gama, o último grande comandante monarquista. Os florianistas não o perdoam pelo acordo, pondo o povo carioca, majoritariamente simpático ao ex-presidente, e boa parte do exército em pé de guerra com Prudente. Os protestos violentos são diários na capital e chegam a cercar o palácio. O governo de São Paulo mobiliza as tropas estaduais para o caso de ter de reagir à eventual deposição forçada. Nova guerra civil se anunciava, mas Prudente não só se mantém, como reduz o orçamento militar e os efetivos, transferindo os oficiais mais exaltados para regiões remotas. Em novembro de 1896, se afasta para a retirada de cálculos renais. Manuel Vitorino assume, compra o Palácio do Catete, se muda para lá e troca o ministério, tudo sem consulta ao titular. Mas declara a guerra federal ao Arraial de Canudos, de Antônio Conselheiro. Aposta que, vencendo o reduto monarquista, não precisaria devolver o poder a Prudente no caso de o paulista sobreviver à cirurgia. A expedição de Moreira César ao sertão baiano fracassa miseravelmente, morrendo o próprio coronel Sanguinário, expressão aguda do florianismo. A notícia chega com a volta de Prudente ao governo, em março de 1897. Se fosse consultado de véspera, provavelmente ele optaria por chegar a um acordo com o conselheiro, que não representava uma ameaça à ordem pública, em vez de tentar massacrar o povo sertanejo. A raiva popular pela derrota da expedição, porém, o obriga a abençoar nova investida, que arrasaria o povoado de Belo Monte em outubro. Ao recepcionar as tropas vencedoras, em novembro, um pensada, a mando de Glicério e Vitorino, tenta-lhe esfaquear. Falha, mas mata o ministro da guerra. Prudente não os incrimina nem os persegue. Não precisa. O atentado os condena politicamente. Derrota o florianismo. Condenado também pelas notícias que se espalham sobre a extrema crueldade dos militares para com velhos, mulheres e crianças em Canudos. O povo se comove e finalmente entende qual é o lado certo. Prudente termina seu governo, um ano depois, no auge da popularidade.
Ao deixar a presidência, Prudente José de Moraes Barros se retira para Piracicaba para uma vida pacata, reabrindo o escritório de advocacia. Gosta de caminhar pelas ruas de sua cidade adotiva, ele que nascera em Mairinque. Morre em 3 de dezembro de 1902, levado por tuberculose e diabetes. Tinha 61 anos, aparentava 80. Deixa saudades de uma vida pública irretocável.